Olá! Sabe, é curioso. Como é que uma história de treta familiar lá de Gênesis pode ter alguma coisa a ver com um conflito espiritual em Mateus? Ou, sei lá, com a sabedoria super prática de Provérbios? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que amarra esses quatro textos que parecem não ter nada a ver um com o outro. E essa ideia revela um tema que é universal: união e divisão. E a chave para nossa análise está toda aqui, nessa citação do Evangelho de Mateus. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa imagem, a casa dividida, vai ser o nosso guia. Parece uma coisa simples, né? Mas a gente vai ver como ela se aplica de maneiras surpreendentes, desde o núcleo familiar até a nossa própria mente. Então, vamos lá. Parte 1. A casa dividida. Um princípio universal. Essa ideia é o que conecta tudo. E não se trata só de política, não. É sobre uma fratura, uma rachadura que pode acontecer dentro de uma família, na nossa própria cabeça ou numa comunidade inteira. A nossa jornada hoje vai do concreto para o abstrato. A gente começa com o drama de uma família de verdade, depois sobe para uma batalha espiritual, busca um refúgio para a mente, e no final a gente descobre a sabedoria prática para construir algo que dure de verdade. Ok, parte 2. Uma família em ruínas. A história de Gênesis. Vamos começar com um exemplo bem pé no chão do que é uma casa dividida, tirado direto do livro de Gênesis. Aqui, a divisão não é uma teoria, é uma história de família cheia de briga e com consequências bem reais. A história de José é um exemplo clássico, né? Tudo começa com uma sementinha de favoritismo plantada pelo próprio pai. Isso explode num ódio entre os irmãos que leva à ruptura total, à traição. A família, por si só, se torna a causa da sua própria destruição. Agora, o que é fascinante aqui é que, logo depois da história de José, Gênesis nos apresenta a história de Judá. Enquanto a casa de José foi dividida por uma violência externa dos irmãos contra ele, a de Judá é dividida por uma podridão moral que vem de dentro. Hipocrisia, injustiça. E se ilustra de um jeito genial que a divisão pode vir tanto de um ataque direto, quanto de algo que vai corroendo em silêncio por dentro. Parte 3. A divisão espiritual. O que está em jogo? Ok, saindo do drama familiar, vamos agora para o campo espiritual. E aqui, o conceito de casa dividida ganha uma dimensão totalmente nova. Não é mais só sobre relações humanas, mas sobre uma escolha fundamental, sobre de que lado a gente está. Em Mateus 12, a coisa é preto no branco. Não tem meio termo. Quando acusam Jesus de que suas obras vinham de forças do mal, ele força uma decisão. Ou se está com ele ou contra ele. Ficar em cima do muro já é, por si só, uma forma de se dividir. Então, o ponto central aqui é entender o que significa essa tal blasfêmia. Não é um tropeço verbal, um erro sem querer. O texto descreve como uma posição endurecida, consciente. É olhar para o bem, para a luz e de propósito chamar de mal, de trevas. É o estado final de estar dividido de Deus, uma rejeição completa. E a metáfora da casa continua. Não adianta só limpar a casa do mal. Uma casa vazia, segundo a parábola, é um convite para uma ocupação bem pior. Ela precisa ser preenchida com algo bom para ficar segura. A neutralidade, de novo, não parece ser uma opção. Certo. Vamos para a parte 4. Um refúgio inabalável. A resposta dos Salmos. A gente já viu a destruição que a divisão causa na família e no espírito. O livro dos Salmos, então, nos oferece uma solução. Como é que se constrói uma casa interior que não pode ser derrubada? Essa citação do Salmo 16 é a essência de uma mente que não está dividida. A chave para não ser abalado não está na própria força, mas em manter um foco constante em algo maior. É uma decisão de unificar a lealdade, a atenção, de não se fragmentar. O salmista basicamente nos dá um passo a passo. Primeiro, a busca por um lugar seguro, um refúgio. Segundo, a busca por conselho. E o resultado disso é segurança, uma alegria profunda e descanso. É a fórmula para construir essa casa interior que não desmorona. E, finalmente, a parte 5, construindo em terreno sólido a sabedoria de Provérbios. Beleza, mas como é que essa paz interior se traduz no dia a dia? O livro de Provérbios nos dá um manual prático para construir uma comunidade que não se rache ao meio. O que é demais aqui é a simplicidade. A sabedoria de Provérbios não é nada complicada. São ações e abstenções do dia a dia. Coisas que constroem confiança, como ser generoso, e a recusa em fazer coisas que criam discórdia, como tramar contra alguém ou arrumar briga à toa.
cada escolha dessas é como um tijolo na fundação de uma comunidade unida. E aqui está a lógica por trás dessas ações. O texto sugere que existe uma ordem no universo. Ações que geram divisão, que criam o caos, vão contra essa ordem. Por outro lado, ações justas, retas, alinham a comunidade com essa base, o que gera confiança e, no fim, intimidade. E assim, a nossa jornada nos levou de uma família em ruínas a um espírito dividido, passou por um refúgio interior e chegou no manual para uma comunidade sólida. A pergunta que fica é, sabendo que a divisão leva à ruína e a integridade à segurança, como é que se constrói uma casa, seja uma família, uma mente ou uma comunidade, que possa de fato permanecer de pé?